Olá, esse é o 13º episódio da nossa série Relacionamentos na Prática. É uma jornada de consciência emocional que foi criada para compreendermos os relacionamentos que vivemos e principalmente aquilo que eles despertam dentro de nós. No episódio anterior da série, finalizamos a saga Narcisista. Foram 4 vídeos sobre o enredo da vida de pessoas que vivem um relacionamento com um narcisista. Se você ainda não assistiu e tiver interesse, tá imperdível. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Depois desse contexto bem desafiador que vivemos ao longo dessa série, desses 12 episódios que já assistimos, vamos iniciar uma outra parte, que é outra saga, mas para falarmos sobre as relações espirituais. Serão 4 episódios. Eu chamo de relações espirituais aqueles encontros de almas que parecem tocar algo muito profundo dentro de nós. Vai muito além da atração física, das questões kármicas para trabalhar. Algumas conexões parecem encontros destinados. Às vezes, não sabemos explicar direito, mas a intensidade é tão forte, as sincronicidades são tão reais, as relações despertam emoções tão intensas que não conseguimos dar outra explicação a não ser que são relações espirituais, que podem ser de outras vidas, que ultrapassam a nossa capacidade de compreensão. Só conseguimos sentir a conexão. Acionam memórias, feridas, trazem uma sensação de conforto, segurança, paz, aconchego, incômodo, mas também despertam questionamentos profundos sobre quem somos e o que fazemos aqui nesse plano. Vivemos grandes aprendizados e evoluímos muito, mesmo sem querer, mesmo sem perceber. Dentro de diferentes tradições espiritualistas, acredita-se que algumas almas se reencontram ao longo da jornada evolutiva. Reencontros de almas que vieram para sanar contratos que trouxeram na bagagem e aprender lições valiosas, juntas ou separadas. Essa saga também terá 4 vídeos, como eu falei, que vão se conectar e se complementar. Hoje vamos falar inicialmente das relações espirituais com as chamas gêmeas. E para começar, eu quero te fazer uma pergunta reflexiva. Você já conheceu alguém e sentiu de cara que parecia que vocês já se conheciam? Que existia algo muito forte entre vocês? A conexão era surreal, de tão boa e tão intensa? Você nunca havia sentido nada parecido por ninguém? Mas ao mesmo tempo que as sensações eram inexplicáveis, a relação trazia muito confronto, desafios, ansiedade,
dificuldades na comunicação, rigidez nas atitudes e convicções, idas e vindas, confusão mental, dor. E mesmo sofrendo, você sentia que precisava continuar, que tinha algo mágico ali naquela conexão. E quando vocês se distanciavam, aquela pessoa não saía por um instante da sua cabeça. Vocês se encontravam, muitas vezes coincidentemente. Eu particularmente não acredito em coincidência, mas eram encontros que vocês não marcavam, sem planejar, sem marcar. Simplesmente vocês se reconectavam. Parecia que a vida estava unindo vocês novamente. Será que é uma relação espiritual? Seria sua chama gêmea? Ou sua alma gêmea? Ou um encontro kármico? Já falamos sobre relações kármicas aqui na série. Se você não souber o que é e as características, eu vou deixar o link também aqui na descrição para depois você assistir. Vamos entender melhor esse contexto? O relacionamento de chamas gêmeas é uma conexão espiritual muito intensa, baseada na crença de que uma única alma foi dividida em 2 corpos. Mais do que um conto de fadas romântico, é um encontro que atua como um espelho, projetando suas maiores inseguranças e virtudes para promover um despertar e evolução profunda. Viver essa jornada é para poucos. Não é nada fácil. Requer muita, mas muita dedicação, aprendizado, mente aberta, resiliência, aceitação, entrega, desapego. Você se propõe a viver uma jornada evolutiva de despertar da consciência. Porque a dinâmica de chamas gêmeas reflete um espelhamento de tudo aquilo que a chama precisa curar em si. E isso inclui suas sombras, suas limitações, medos e feridas emocionais. A conexão entre as chamas é magnética, é mesmo surreal. Nenhuma chama viveu nem viverá nada parecido. É arrebatadora desde o primeiro encontro. Traz uma sensação de familiaridade imediata. São chamas. Uma única alma em 2 corpos diferentes. Tem muita conexão envolvida, muita intensidade, muito aconchego, muita identificação. E elas podem viver anos, até mesmo décadas separadas, mas quando se encontram, parece que foi ontem. Essa é a sensação. Que fique claro que não existe comprovação científica para essa dinâmica. Por isso que eu falei de crença, baseada em crença. Vai depender muito do que você acredita.
Mas quem já viveu essas sensações entenderá. Os entendedores entenderão. E diferente das almas gêmeas comuns, que geralmente trazem uma sensação mais harmoniosa, de companheirismo, nós temos um vídeo aqui também para falar sobre os encontros de almas gêmeas. O propósito principal da chama gêmea é o crescimento espiritual e a expansão da consciência, muitas vezes agitando a sua vida quando as jornadas são separadas ou até mesmo juntas. Existe um padrão cíclico caracterizado por fases bem definidas na jornada de chamas gêmeas. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. A primeira fase é o encontro e reconhecimento. O momento em que as duas chamas se cruzam e sentem a força da conexão. É mágico. Costuma apresentar muitas sincronicidades, similaridades, sensações inexplicáveis. A conexão é incontestável mesmo. E como é forte! Abre caminhos, potencializa conquistas. Quando as chamas conseguem superar os desafios e seguir juntas na jornada, tudo cresce exponencialmente, porque a conexão é tão real e genuína, faz tão bem para o casal, que as outras áreas da vida seguem nessa mesma intensidade e conexão. Então, o crescimento é rápido e muito promissor, principalmente quando as chamas conseguem se libertar do ego e viver suas relações espirituais. Casais de chamas gêmeas costumam chamar muita atenção pela magia envolvida de uma forma geral e despertam muitos olhares até de inveja mesmo, de pessoas que acabam colocando lenha na fogueira das chamas de forma negativa. E esse é um dos desafios que as chamas enfrentam. E aquelas mais imaturas acabam se separando na fase de encontro e reconhecimento. Existe um teste, provoca uma crise. Com a convivência e a intensidade das chamas, as diferenças e os gatilhos emocionais começam a ser acionados o tempo todo. E o espelhamento entre elas, das sombras, das feridas, das limitações do ego, começam a gerar muitos atritos e muitos conflitos, e esse é o grande teste para a chama sustentar a união. As próprias pessoas em volta acabam influenciando até negativamente, porque a chama é tão intensa que ofusca tudo ao redor, além dos próprios aprendizados individuais da jornada. Então, essa fase aí do encontro e reconhecimento, ela acaba trazendo o afastamento para chamas que não têm maturidade de viver essa jornada, que não têm ainda o reconhecimento, que não sustenta o reconhecimento porque traz as feridas, porque não trabalhou as feridas emocionais. A chama, que é a corredora, a gente vai falar um pouco na próxima fase, ela sente medo daquela intensidade toda, ela não sabe aonde encaixar na prateleira, no tabuleiro da vida dela.
e aquilo torna ela vulnerável e ela não aceita a vulnerabilidade e acaba, mesmo que inconscientemente, fugindo da relação. E aí vem a próxima fase, que é a fase do afastamento. Runner and chaser, que é o corredor e o fugitivo. Frequentemente, a dinâmica se polariza e as chamas vivem em polos distintos nessa fase de separação. Um parceiro assume o papel do perseguidor, que quer resolver o conflito, que persegue, que corre atrás, que pede para voltar, que está sempre ali, disposto a reconciliar, disposto a ouvir algo do corredor. E do outro lado, o papel do corredor, do runner, é correr, é fugir dessa intensidade, dessa pressão emocional que ele não sabe aonde encaixar, que sai da conexão, normalmente sem explicação nenhuma, porque ele não quer se aprofundar, ele tem medo, ele tem limitações, ele tem empecilhos na vida que impedem essa conexão. E aí o corredor, ele acaba se envolvendo em emaranhados tamanhos, em emaranhados que ele mesmo não consegue sustentar, de transformar, de mudar. E ele fica nessa fase de correr, de fugir da emoção, de sair da conexão. E essa fase do afastamento começa a acontecer uma série de sucessivas experiências na vida das chamas que fazem com que elas realmente se afastem cada vez mais e se distanciem. Mas, no geral, é para que elas cumpram o seu propósito quando não conseguem se entender e cumprir o propósito juntas. Poderia, sim, poderia, mas depende muito do grau de evolução de cada chama e do quanto elas estão dispostas a viver esses desafios e essas provações juntos. Porque elas podem sim viver uma vida inteira separadas, mas a conexão sempre vai existir. Porque é uma relação espiritualmente significativa e permanece para sempre e para outras vidas. Às vezes a conexão vem para ensinar e sempre para despertar espiritualmente. Às vezes para mostrar feridas que precisam ser curadas e muitos casos para nos ensinar a amar sem nos abandonar. Porque o verdadeiro despertar espiritual não deveria nos afastar de nós mesmas. Pelo contrário, ele deveria nos aproximar cada vez mais da nossa própria essência. E talvez a pergunta mais importante aqui não seja: será que essa pessoa é minha chama gêmea? Mas sim, quem eu me torno quando estou vivendo essa relação? Porque, no final das contas, mais importante do que encontrar alguém é não se perder de si mesma. Por isso, mais importante do que rótulo, do que rotular se é chama gêmea ou alma gêmea ou foi um relacionamento difícil que eu vivi, é observar como essa relação faz você se sentir. Essa é a pergunta-chave
para todos os episódios aqui da série Relacionamentos na Prática, porque a gente se permite viver cada relacionamento, às vezes no automático, e a gente não para refletir sobre o que essa relação faz a gente sentir. E a gente vai vivendo meses, anos, décadas, acreditando que vai haver alguma mudança, ou às vezes nem acreditando, vivendo o que está ali para viver. Eu vou trazer aqui alguns sinais que merecem uma reflexão mais profunda para a gente não se perder na relação. O primeiro, jamais confundir intensidade com amor. Nem toda conexão intensa é saudável. Muitas despertam o pior de nós. Muitas causam dor, causam sofrimento. E eu não preciso escolher estar numa relação que faz eu me sentir mal. Um outro sinal é jamais romantizar esse sofrimento. Às vezes é preciso soltar, mesmo amando ou achando que você está amando. Respeitar as escolhas de cada um, mesmo numa dinâmica de chamas gêmeas. Muitas vezes o perseguidor, aquele que busca o despertar espiritual, ele fica tão fascinado com a dinâmica de chamas gêmeas que acaba sufocando o gêmeo, que vai fugir, porque é a característica dele. Então, libertar também é um ato de amor, de respeito, de entrega, de confiança. Porque se é uma jornada de chamas gêmeas, o universo vai encontrar uma forma de aproximar, se for para aproximar, se for para viver a jornada junto. Não sabemos. O que nós sabemos? O que está sob nosso controle. E às vezes nem isso a gente sabe, né? Mas começar a perceber o que é a nossa responsabilidade e o que é do outro vai ajudar bastante em todas as nossas conexões nos relacionamentos. Um outro sinal: jamais espere que a outra pessoa desperte, enquanto você adia a sua própria vida. Muitas vezes a outra chama nem vai despertar nesse plano. E aí? Você vai esperar uma vida inteira por ela? Não. Reflita sobre suas ações. Reveja suas atitudes. Não espere que o outro vá compreender a jornada, porque normalmente o perseguidor que está em busca de evolução, ele começa a estudar sobre a jornada de chamas gêmeas, ele começa a compreender a jornada e quer compartilhar com o fugitivo que pode não estar no mesmo grau de consciência, que pode não compreender, vai até chamar você de louca se você é uma perseguidora na jornada. E você vai acabar sufocando o gêmeo. Porque não é o momento dele de despertar. Ele não vai perceber no momento que você quer. Ele talvez perceba no momento dele. E tá tudo bem. Porque a jornada de chamas gêmeas não é aquela jornada de amor romântico para viver juntinho. Algumas vivem juntas, sim, porque decidiram
passar pelos desafios, passar por tudo juntas, na parceria, de mãos dadas, firmadas. Outras não. Então, esperar que a outra pessoa desperte, querer fazer com que ela desperte, não é um caminho bacana para uma jornada de chamas gêmeas. Mas cada um vive a sua história. Aqui eu estou listando alguns sinais para orientar. No final das contas, você decide. Um outro sinal é viver em ciclos de separação e retorno. Esse é um sinal muito claro da dinâmica de chamas gêmeas. E você acabar interpretando isso como destino. E esse sinal, na verdade, ele é bem individual. Mas quando você começa a virar o foco para você, e aqui eu digo assim, até de carteirinha, eu acredito que eu vivo uma dinâmica de chamas gêmeas, tem momentos de altos e baixos, sim. É uma jornada que pode estar vindo já de outras vidas, e tantas vidas atrás. Mas o que eu posso dizer é que você confie na providência divina e cuide-se. Cuidar da sua vida, do seu processo, da sua jornada, das suas áreas da vida. Focar em você. É um desafio? Sim. Tem momentos que a gente fica louca? Sim. Eu não estou dizendo aqui que é fácil, porque lá no início eu falei que a jornada de chamas gêmeas é bem desafiadora e eu acredito que é uma das mais desafiadoras. Acho que a narcisista é mais, né? Vai além. Mas essa jornada também é um desafio. Mas viver achando que uma hora vai voltar pode inconscientemente fazer você esperar. E quanto tempo você vai adiar viver a sua própria história? É uma reflexão boa de se fazer. E aí, mais um sinal é jamais se perca de si mesma em nome da conexão, que é um pouco o que eu falei. Porque o crescimento espiritual, ele nunca exige abandono da própria essência. Você pode viver outras formas de amar e ser feliz, principalmente se a outra chama não perceber a importância desse amor, não valorizar a importância dessa conexão. O que você pode fazer? Você vai perseguir até morrer de amor essa pessoa, a sua chama, o seu gêmeo? Não. Você precisa focar em você e refletir muito sobre o que o outro faz você sentir. Não é a sua obrigação fazer com que o outro compreenda a importância, a profundidade dessa jornada e queira ficar junto com você. Será que é para ficar junto? Será que é para viver um amor romântico? Se é uma relação espiritual? Porque apesar do magnetismo, é uma jornada frequentemente descrita como dolorosa e desafiadora. E agora eu vou listar alguns desafios que uma dinâmica de chamas gêmeas pode trazer ao longo da sua jornada. Um desafio são as catarses emocionais, que é o que eu comentei com vocês nos sinais, né? Os altos e baixos, os picos e vales, os momentos de enfrentamento da dor. A relação força o confronto direto com bagagens do passado, com traumas da infância, com bloqueios para amar por conta das feridas emocionais. A nossa próxima série aqui do canal será sobre as principais feridas emocionais da alma.
que vai complementar muito esse trabalho terapêutico dos relacionamentos na prática. Vai ser bem legal. Por quê? Porque você vai entender um pouco mais sobre esses momentos de vale, de baixa, de catarses emocionais. Muitas gêmeas fugitivas se culpam por ter fugido, porque não entendem por que fugiram de uma conexão que elas não encontram em lugar nenhum. Elas podem viver se relacionando com muitas almas. Elas podem decidir viver com uma alma gêmea, mas aquela sensação da conexão com a chama gêmea, ela nunca vai encontrar. E aí o fugitivo acaba buscando em outras almas, né? Em outras pessoas, o que ele viveu com a chama. E aí ele fica a vida inteira buscando e se culpando, mas ele não para refletir sobre a jornada, ele não para despertar. E aí vive catarses emocionais. E em contrapartida, o perseguidor já vive as catarses emocionais em muitas fases e muitas crises, porque ele está ali se envolvendo no desenvolvimento espiritual e aquela saudade, aquela vontade de estar junto, aquela vontade do outro, acaba trazendo muitos desafios para a jornada, porque ele tem mais consciência daquilo que ele está vivendo. E isso tudo causa instabilidade, muita alternância entre momentos sublimes e confrontos intensos e internos. E isso exige muita maturidade de ambas as partes, e talvez esse seja um dos grandes motivos da fase de afastamento, quando falta maturidade. As chamas acabam tendo que adquirir essa maturidade separadas, até que tenham outra oportunidade divina de se unir novamente nesse ou em outro plano. Um outro desafio é manter o foco no eu. Maior desafio é compreender que o objetivo da jornada não é apenas a união física a todo custo, mas sim o desenvolvimento do amor próprio, da independência e do autodesenvolvimento de cada indivíduo. Trabalhar no propósito de vida. Aprender a virar a chave para o eu. E que fique claro que eu não estou falando do eu egóico, do eu que infla o ego, de pensar só em si e não no outro. Aqui é o encontro do eu essência. É a essência mais pura, é o propósito da alma e tudo aquilo que faz sua alma florescer. E essa é uma das fases mais desafiadoras da dinâmica de chamas gêmeas. Essa fase que falamos que é a fase do afastamento. Que muitas acabam vivendo nessa fase para adquirir maturidade na vida. Ela serve para redirecionar o foco do outro, desse ciclo de persegue e foge, para trazer o foco para si. E eu quero falar sobre algumas ferramentas práticas de autoconhecimento para lidar com esse período de forma mais equilibrada e saudável, se é que isso é possível. Eu costumo falar que cada uma de nós tem a sua vivência única e o seu grau de consciência, de aprendizado e expansão. Então, se você considera que vive uma dinâmica de chamas gêmeas, essas práticas podem ajudar a amenizar a dor ou não. Mas para saber se vão ajudar, nós precisamos praticá-las.
e acreditar que sim, que são processos evolutivos, que são dinâmicas desafiadoras, mas que uma prática terapêutica pode sim ajudar a expandir, ajudar a amenizar o que a gente sente. E uma delas que eu uso na minha vida é a escrita terapêutica. Eu tenho um diário, tenho um caderno da gratidão. Não escrevo sempre, mas naqueles momentos ali eu vou lá e paro para escrever, para mudar o foco, para transformar. Eu escrevo esses textos dos vídeos que me ajudam muito, mas muito, na minha jornada, para voltar para o meu propósito de vida, para o foco em mim, na minha vida, na minha família, nos meus processos. E o objetivo da escrita terapêutica é você escrever livremente sobre suas dores, seus medos, sua saudade, sem filtros. O tempo que você quiser. Quanto mais você externalizar através da escrita a ansiedade e esse sentimento do momento, mais vai clareando os seus pensamentos e libertando aos poucos a dor dessa fase de afastamento que é tão desafiadora e pode durar uma vida inteira. Outra ferramenta poderosa é a meditação de atenção plena, mindfulness, ou qualquer outro tipo de meditação, ou até mesmo contemplação. Muitas pessoas relatam que não conseguem meditar, que têm muita dificuldade para meditar. Normalmente são pessoas ligadas no 220 volts, né? Aquelas pessoas que vivem agitadas o dia inteiro, fazendo milhões de coisas. Tenta contemplar, para esse tipo de pessoa, tenta contemplar primeiro. O que é? Parar num jardim, parar numa praia, numa cachoeira, em algum lugar que goste, pelo menos uma vez na semana, e olhar, tentar fechar a mente para os pensamentos. E no começo vão surgir muitos pensamentos, sim, tipo, o que eu estou fazendo aqui, o que eu vou fazer quando eu sair daqui. A lista das coisas que tem para fazer é natural, porque é uma prática, é um exercício que demanda uma necessidade de você repetir para conseguir alcançar aquilo que você quer, que é a tranquilidade, é baixar um pouco a frequência, para você se situar no aqui e agora, no momento presente, naquilo que você está vivendo. Então, é uma prática muito positiva também você contemplar. Vera, não tenho tempo de sair, de ir à praia, de fazer outras coisas. Na caminhada do seu dia a dia, procura olhar com presença para aquilo que você está fazendo, porque às vezes você está caminhando e está pensando ali no que você vai fazer durante o dia. Não, procura estar ali naquele momento. Isso também ajuda muito para quem não consegue meditar. Essa técnica, né, ela vai ajudar a desarmar gatilhos emocionais quando a mente insiste em voltar para o passado, em reviver o passado. Outra ferramenta também que é muito importante é a terapia de integração das sombras. Essa já exige um pouco mais de dedicação e seria fazer terapia mesmo com um profissional especializado, com uma psicóloga, com um psicanalista, que vai trabalhar a psicologia analítica, que vai olhar mesmo, trabalhar as sombras, trabalhar as feridas, trabalhar as limitações, para você compreender a sua jornada com mais clareza, com mais sabedoria. Ou também buscar terapias integrativas. Eu gosto muito da constelação familiar,
que faz um trabalho lindo de ressignificar conceitos, de acolher feridas, que o afastamento desperta nos perseguidores e nos fugitivos também, quando eles começam a perceber a jornada, a conexão. Tem uma série absolutamente fantástica que está saindo agora a 3ª temporada, que é Uma Nova Mulher. Depois dá uma pesquisada lá no Google, tem no Netflix. É uma série que fala muito claramente da constelação familiar, de relacionamentos. É divina para quem está vivendo essa jornada. Você pode se apoiar naquilo que mais faz sentido para o seu momento presente. Eu trouxe aqui algumas práticas terapêuticas. Se quiser aprofundar o conhecimento sobre a dinâmica de chamas gêmeas, eu vou indicar um canal aqui no YouTube, na descrição do vídeo. É um canal que me ensina muito sobre a jornada e eu espero que também faça sentido para você, o canal da Carol. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Talvez uma verdadeira conexão espiritual não seja aquela que gera mais dor, que causa mais desconforto, mas aquela que inspira mais consciência, mais verdade, mais liberdade de expressão, mais paz, mais equilíbrio, porque existe uma grande diferença entre essa pessoa despertou algo forte em mim e essa pessoa é responsável pela minha evolução e pelo meu estado emocional. Talvez o propósito da relação de chamas gêmeas não seja necessariamente permanecer. Talvez seja ensinar, mostrar as suas feridas, as suas sombras, as suas limitações. Talvez seja despertar para algo além de nós. Mas ninguém precisa permanecer em sofrimento para honrar um aprendizado, para honrar uma jornada. Porque amor consciente não aprisiona, não faz sofrer. Expande, liberta. É só um caminho de consciência. É só uma forma de pensar e, quem sabe, viver a vida desse jeito. E eu quero te deixar uma pergunta diante de tudo que vimos até aqui. Você acredita em jornada de chamas gêmeas? Ou acredita que algumas conexões entram em nossa vida para ensinar e não necessariamente para permanecer? Me conta aqui nos comentários. Se você deseja compreender melhor os diferentes tipos de relacionamentos e fortalecer sua consciência emocional, conheça o e-book Relações Amorosas, o fim do conto de fadas, um guia para amores reais. Esse é um dos trabalhos que me sustenta, que me permite estar aqui fazendo vídeos para vocês, que me faz acreditar no amor e nas sincronicidades da vida. É um e-book em que eu conduzo você a identificar a sua relação afetiva mais desafiadora ou as que você viveu e incomodaram de alguma forma e construir aquela que mais faz sentido com a pessoa que você se tornou. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Um beijo no seu coração, desculpa que esse vídeo acabou se prolongando demais, mas espero que tenha feito muito sentido para você e nos encontramos no próximo episódio da série Relacionamentos na Prática.